para a pessoa fazer, eu falava assim, o DNA ele é um idioma que é escrito com 4 letras, A, T, C e G. Só essas 4 letras. Escreve para mim uma sequência com essas 4 letras. Ah, mas qualquer uma. Você pode botar tudo A, você pode botar tudo T, você pode botar AT, você pode fazer o que você quiser. E aí a gente dava um cartãozinho e aí ele desenhava ali, escrevia, né, qual seria a sequência da cabeça dele. E aí, normalmente estava com um colega próximo, né, ou enfim, a gente está numa ação, são várias pessoas, cada um vai desenhar uma sequência diferente e vai montar esse DNA e a gente vai ver o que vai dar depois. Então, era mais ou menos isso. A pessoa, então, tinha contato com a forma e o que trazia aquilo ali, que era a informação. Que é justamente o mais difícil da pessoa entender que aquilo ali traz informação. Depois disso, falar um pouco do fluxo da informação. Então, essa informação que você montou, ela vai ser traduzida para uma outra coisa, para uma molécula. Né? Então, falar do fluxo da informação do DNA, que chega em RNA e depois em proteína, e aí é mostrar para a pessoa como ela pode fazer esse fluxo acontecer e a informação que estava lá inicial chegar ao final na proteína. Depois, numa sequência ainda, trazer o que é a proteína, então, no final das contas. O que é? E se eu falar, todo mundo sabe, porque todo mundo sabe o que é o colágeno, todo mundo sabe o que é a insulina, todo mundo sabe o que é a hemoglobina, que está no sangue, já ouviu falar, pelo menos. Então, a gente aborda isso. Então, vai chegar em tudo isso. Todo mundo sabe que a melanina determina a cor da pele, todo mundo sabe que as nossas características, de uma forma geral, vão ser determinadas pelas proteínas que a gente produz, tá? Então, a gente fala disso, né, desse produto da informação genética, que são as proteínas, fala um pouco mais sobre elas. Sim. Eu estou gravando e não estou transmitindo ao vivo, porque a gente não consegue internet aqui. Não tem problema. Não, mas aí é melhor que a gente edita. Tá bem. Só para não falar nada que tá gravando, é isso. Tá falando. Não é isso não. Cuidado que você tá falando que tá gravando. Acho que você deveria aparecer um pouquinho mais. Não, é porque pra mim é difícil controlar que eu tenho que ficar aqui. Eu vou andar. Eu vou andar, mas eu vou conseguir. Eu tenho que passar ali, andar ali, falar com as pessoas, tá bem. E aí, depois que a gente fala das proteínas, a gente passa justamente para agora a pessoa entendeu que a informação que ela teve lá, que ela desenhou na cabeça dela, vai gerar uma proteína. E a gente gera essa proteína, né? A gente gera e mostra para eles qual a proteína que a pessoa formou e tudo mais. E aí ele vai entender que dá para ter essa correlação. Teve essa correlação? Bom, então, se eu mudar um pouquinho lá o DNA de alguma coisa, eu vou produzir alguma coisa que eu tenho interesse em produzir. Uma proteína que eu tenho interesse em produzir, né? Seja uma insulina, que é feita assim, né? Produzida por bactéria, insulina humana. A informação era de humano e eu botei na bactéria. E a bactéria produz a insulina humana, que a gente usa como medicamento. E os alimentos transgênicos, quero dar uma informação para esse alimento transgênico para ele ter mais resistência a uma determinada praga, para ele ter um poder nutritivo melhor. E aí, né, justamente trazer essa correlação para eles. E um ponto muito importante disso é que a gente começa a chegar na parte da bioética. E que a gente entra em mais... Existem limites para isso ou não? Será que eu posso mudar qualquer coisa, de qualquer jeito, etc.? Né? Será que eu posso fazer modificações em humanos? Como é que mudar, enfim, fazer de uma forma completamente sem nenhum controle? Né? E aí é que entra, a gente fala sobre bioética também, fala sobre reducionismo genético, né? Pensar um pouquinho sobre isso, que as pessoas já vão começar a dizer que, bom, se o DNA determina as nossas características, então será que o DNA determina tudo? Determina a nossa forma, né? Nosso comportamento, nosso absolutamente tudo? E aí a gente vai, não, peraí, calma aí. Temos que pensar nos aspectos sociais envolvidos, nos impactos, né, que a pessoa tem, que a pessoa não é só o DNA dela. A gente conversa um pouquinho sobre isso também, porque aí chega um pouco dentro desse assunto. E, por fim, né, como é que a gente faz isso, né, de pegar essas sequências, porque eles pegam e desenham uma sequência de 9 aminoácidos, pensei em uma sequência curta. Você desenhou aí na mão. Mas aí a gente mostra para eles que as proteínas têm muitos aminoácidos, centenas, milhares. Não dá para desenhar na mão. E aí a gente entra com a parte de bioinformática, que é extremamente importante para a área de biotecnologia,
né, para a nossa área, para a área de pesquisa, que as pessoas vão ouvir falar muito, e ouvem falar muito também hoje em dia, cada vez mais. Os computadores são muito importantes, a inteligência artificial está vindo aí e está impactando muito na ciência também, como está impactando nas pessoas, está impactando na ciência também. E fiz para explicar que a bioinformática é a forma que a gente consegue trabalhar com essas sequências de DNA, tá? Somente a partir dela, somente pelo computador, tá? Então essa foi a sequência didática que a gente montou, como algo um pouco ousado, meio grande, mas a gente pensou, né, em tentar partir do mais base para chegar no mais possível, do que próximo do que a gente faz aqui. Justamente o que a gente faz aqui é isso aqui. Modificamos organismos. Então, os multiplatrias são organismos modificados no nosso laboratório. E o pessoal também faz muita parte de bioinformática. Então, tentar realmente unir, né? Essa coisa da indissociabilidade, né? A gente não desfazer isso, né? Justamente trazer a ponte. E aí, a partir disso, a partir dessa montagem, teve a mobilização, né? Mobilização dos cientistas, meus colegas, porque, como eu estava falando, aqui a gente estava falando no início, que a biotecnologia é uma área muito, a bioquímica, né, é muito interdisciplinar. Tem engenheiro químico, tem farmacêutico, biólogo, físico, tem de tudo, microbiologista, lá no departamento. E para justamente trazer essa sequência longa, dessa parte toda, né, eu tinha os meus especialistas em cada área que poderiam me ajudar nisso. Então, o meu laboratório que eu trabalho, né, o LAMP, né, e o LABI, o laboratório que eu estava fazendo pós-doc na época, participaram. E, além disso, eu ainda puxei a galera da bioinformática junto, mobilizei, eles gostaram da ideia, fui sempre apresentando a ideia. Eu falei, a ideia é essa, quero fazer alguma coisa, uma ação, alguma coisa, legal, podemos fazer isso, aquilo, etc. Então, eu puxei o pessoal da Bioinfo e eu puxei o pessoal do Boss Group, que é lá da Química Orgânica, né, o professor Rodrigo Otávio. E eles dois toparam, né, de entrar dentro desse projeto, então foram 3 professores na época. E aí entrando com 5 pós-docs, 2 alunos de pós-graduação e 16 alunos de graduação que a gente conseguiu mobilizar para montar essa sequência didática. O pessoal da Bioinfo, né, eles têm um projeto de extensão aqui, que é o Eugênio. O Eugênio, ele é um projeto para formação de professores, na parte de... A ideia é formar professores dentro das redes, né, de ensino básico, para darem algumas atividades sobre bioinformática. Eles têm um software que eles montaram, né, que é um software que simula um software de bioinformática muito usado, que é o BLAST. Então, eles simularam aquilo ali montando como se fosse um caça-palavras. Então, a pessoa, ela consegue achar o nome dela, ela consegue montar um caça-palavras, ele gera, né, um caça-palavras automaticamente, com o seu nome que você tenta achar dentro daquelas letrinhas lá de uma sequência de DNA, de uma sequência de proteína, né? Ou o seu nome pode estar codificado dentro da sequência, tem vários níveis, né? É um joguinho que tem vários níveis como caça-palavras. Então, aí eles fazem a formação dos professores para poder fazer essa atividade. Então, eu conversei com eles toparam entrar também dentro da ideia do projeto. E o Boss Group estava montando naquela época, bem iniciando, uma startup que é a Flowprint Innovation. Essa startup é uma startup de impressão 3D para automação de montagem de peças para a ciência, né? Para a ciência, principalmente para a parte de automação e fluxo contínuo e etc. Mas aí eu virei e falei assim, você está com a impressora 3D nova, que legal, não quer imprimir alguns materiais didáticos? E aí eles resolveram topar também e entraram dentro da nossa ação. É onde o Matheus agora está trabalhando, inclusive, na a partir disso, para você ver, a partir disso foi minha aluna de ser. Ela está no mundo. Foi minha aluna de ser, também estudando em FRJ. Aí a partir disso, né, esse time que eu consegui mobilizar, a gente começou a produzir material didático e pensar formas e atividades que poderiam ser implementadas dentro daquela sequência didática. Então, produzimos os pôsteres, né, para informação, para cada uma das sequências, falar de DNA, falar de proteína, falar de biotecnologia, falar de bioinformática, aspectos éticos e sociais, e a impressão do material 3D, que foram a impressão principalmente dos aminoácidos, para entender a diferença entre eles, né, quimicamente,
né? E para mostrar um produto para o aluno que montou a sua sequência lá no início, chegou numa proteína, você montou essa proteína tem esse aminoácido. E aí a pessoa consegue, né, visualizar um pouco melhor que ela montou algo diferente, e a partir do momento que ela escrevesse algo diferente, ela teria montado algo diferente também. Tá? Então a gente conseguiu, e também imprimimos esse, que a Fernanda está de modelo, né, um DNAzinho. E a partir dessa produção desse material didático, é importante falar, e eu botei essa foto da Fernanda aí para justamente mostrar que foi um protagonismo muito grande dos alunos de graduação, tá? Eles eram a maior parte do nosso grupo, e eles realmente se engajaram e fizeram a montagem desses posts. A gente ficava supervisionando, falando, tirando dúvidas, mas eles realmente se engajaram muito, principalmente na impressão desses aminoácidos, que deu um trabalho grande de fazer, vai vir errado, aí a gente ficava checando, como é que tá essa molécula, tá certo, tá errado, aí ficava olhando e tal, e pintaram tudo, ficou tudo muito bonitinho. E aí a gente montou essa sequência didática, montou esses materiais didáticos, e a ideia, o foco inicial era testar isso como um formato de uma oficina dentro da Semana de Integração Acadêmica da FRJ ano passado, que foi na SIAC. A gente fez uma atividade extra, uma oficina não avaliada, e a gente apresentou isso. Então todos aqueles que estavam lá, né, foram mobilizados, né, eles foram parte, né, fizeram a autoria desse trabalho, em que a gente fez essa oficina. Foi uma oficina que ficou ao longo de 3 dias do evento da SIAC. Então ao longo dos 3 dias da SIAC a gente ficava lá no CCMN, abrimos lá a nossa banquetinha e fizemos isso com quem estivesse passando. Então foram muitos alunos de graduação, né? Mais alunos de graduação, quando fui lá no CCMN, eram alunos de graduação, muitos da meteorologia, da geologia, da geografia, da matemática, e foi genial, né, trabalhar com essas pessoas que estavam um pouco mais distantes há um tempo desse mundo, né, da biologia. Né? Essas são algumas imagens da atividade que a gente fez lá, né? Foi a partir do CCMN, a gente montou os pôsteres lá e várias mesinhas com a sequência. A pessoa então começava em uma estação e ela partia para uma outra estação para passar por toda aquela sequência didática que a gente falou aqui recentemente. E aí ali é o DNA, né, que a pessoa montava de jujuba inicialmente, e até chegar na parte de bioinformática, que era ali, né, o papelzinho ali em cima é o caça-palavras, né, você ficava lá tentando caçar a palavra, e quem fizesse, né, toda a sequência didática e achasse seu nome lá no caça-palavras, ganhava a jujuba de presente. Mas senão não ganhava, tinha que participar de tudo. Aqui é um vídeo, só para mostrar um pouco mais. Aqui a gente lá, a Fernanda explicando, os alunos também tiveram muito protagonismo nessa apresentação, que a gente falou muito com eles, conversou. Então foi muito interessante do ponto de vista também de formação para os alunos de graduação. Aí o pessoal montando, né, a sequência e chegando no aminoácido, e a gente mostrando os aminoácidos na impressão 3D. E depois, posteriormente, falando, né, da genética para a biotecnologia, mostrando organismos geneticamente modificados, bactérias, leveduras que a gente tinha do nosso laboratório, que a gente modificou. Então essa levedura aqui normalmente não produz beta-caroteno, e aí depois ela produz beta-caroteno e fica laranja. Então, com coisas mais visuais, né, esse tipo de coisa. E aí a parte da bioinformática também, que o pessoal estava fazendo, e tudo mais. Então esse foi um videozinho que a gente montou, só para divulgar nas redes sociais, essa oficina feita ali na SIAC. E aí foi o momento que a gente viu que deu certo, porque foi bem sucedido, foram muitas pessoas que foram, o feedback das pessoas foi realmente muito interessante, tipo, caramba, eu não vejo isso há muito tempo, não faço ideia, não me lembro mais. E depois falando, caraca, nossa, agora eu entendi, né? Quando a gente fez as jujubas, né? Eles montando assim, ele, tá bom, montei. Aí quando eu peguei para aprender uma vez, fiz assim, aí eu falei, aqui, a sequência. E aí aqui temos a estrutura. Aí eu virei, né? Fiz a hélice, né? Isso eu não esperava, que você poderia virar. É justamente, é basicamente isso, né? A montagem ali, por que ela tem esse formato e tudo mais. A gente falava bastante. Então, foi muito bem recebido de uma forma geral. E aí a gente resolveu, então, se aproximar da extensão. A gente realmente montou esse trabalho, essa oficina, e agora a gente queria ir para o público extra-universitário e fazer, de fato, a extensão acontecer. Para se aproximar da extensão, tínhamos Cristiano Massinato,
e, né, fazer a interface com o projeto de inclusão e acessibilidade e desenvolvimento de capacitistas da Química e Ciência da Natureza, que é o projeto, né, que a Cristiana é coordenadora. E a Cristiana me convidou muito gentilmente de ser vice-coordenadora do projeto, e hoje eu sou vice-coordenadora do projeto de coordenação. E a Luz Genética para Todos se tornou uma frente do projeto, para a gente poder ir para as escolas e, de fato, atuar, aplicar, né, essa oficina, adaptar ela e aplicar essa oficina para o público da escola. E aí veio a aproximação de uma escola. E que escola a gente ia fazer isso, né? A Cristiana já tinha um conhecimento sobre essa escola, ela trabalhou por muitos anos, que é Tenente na Pion, ali no Complexo da Maré. É uma escola que já recebeu o Instituto de Química várias vezes para vários projetos de extensão. E a gente começou ali um diálogo com os professores, com a direção, né, para adaptar essa experiência da SIAC para, né, a ação que fosse ser feita ali na escola. A vantagem é que ela é muito aqui do lado, né, na universidade, então a gente tem que ter essa troca. Posso fazer uma intervenção? Eu, na especialização, eu fiz um trabalho que falava justamente dessa transição. Tinha um projeto grande daquele Instituto de Química de vários lugares, tá? Chamava Ciência para Poetas. E esse Ciência para Poetas era apresentado por pessoas, cientistas, professores e tal, que iam lá na Casa da Ciência para falar para leigos e tudo mais. Mas na linguagem da universidade. Tranquilo, para eles era tranquilo. Eles acharam que, usando esse tipo de linguagem, eles poderiam levar atividades lúdicas, bacanas, tal, não sei o quê, para escolas e que daria certo. Eles levavam uma van, uma carreta, sei lá, e levavam planetário móvel, faziam várias coisas e davam uma palestra. A palestra era um momento que nenhum aluno conseguia entender, os professores não gostavam e as atividades... Exatamente. E aí, o que acontece? O que eu estudei? Era até a hermenêutica de Paul Ricoeur, que era até com barroco que eu fazia. Era a questão dessa tensão da palavra a agir. A gente levar uma coisa que é da universidade, que é o que a Gabi está falando lá, apresentou na SIAC. Deu certo. Aí vamos ver na escola. E ela vai falar agora dos enfrentamentos que ela teve dentro da escola, até mesmo da própria gestão e tudo mais, até chegar na sala de aula e como eles receberam. E para ela foi uma surpresa, né? Mas porque ela realmente adaptou a linguagem. Ela foi a eles e falou com eles da forma como ela teve essa preocupação. Aí a coisa conseguiu, né? Assim, ela vai falar como ela tem a percepção como professora, como quem levou. Sim. Mas isso é muito importante, porque a gente também não queria ter um primeiro contato já direto com a escola por conta disso, por ter um medo, eu tinha um medo muito grande de ir direto para a escola. Eu queria realmente ter algo pronto, algo que eu vi que funciona, e funciona como, o que não funciona, o que não funcionou. Não, você fez já de início e depois a gente foi realmente para a escola. A gente fez para a gente mesmo. Assim, ela não lidou só com, aqui na SIAC, ela não teve um contato só com pessoas da universidade. Ela também teve crianças lá de escolas. Poucos, né? Mas teve. De uma certa forma, ela validou o que ela ia fazer na escola, de alguma forma. Aí nós tivemos, então, de pensar num plano de ação, né, para atuar dentro da escola. E aí, a gente conversando, né, com os professores de lá, determinamos primeiro o nosso público-alvo, quem seria o nosso público-alvo, para a gente poder adaptar para o público-alvo. E tinham, então, eles nos ofereceram 3 turmas de terceiro ano, né, aquelas 3 turmas ali, né, que ainda estavam com o BNCC, né, de área de conhecimento, da escola. Então, tinha uma turma de matemática e tecnologias, linguagem e tecnologias, ciência natureza e tecnologias, eram 3 turmas, num total de 76 alunos, né, no total das 3 turmas. E que a gente poderia fazer, que eu pensei em fazer a oficina, né, com mais tempo. A gente precisaria de mais tempo do que foi a nossa oficina ali da SIAC. Na SIAC, a oficina inteira, a pessoa passava por ela em 15, 20 minutos. Então era algo muito mais rápido, mas falando com pessoas muito mais velhas, com um saber acadêmico mais aprofundado, mesmo que fosse em outra área, mas muito mais simples de você trocar. Então, como o pessoal mais jovem, a gente queria ampliar isso e poder falar de uma forma muito mais didática. Então, a gente promoveu aí a ideia de 4 encontros, iam ser 5 no início, na verdade. Depois a gente teve que tirar esse último por conta de questões lá da escola. Mas nós
fechamos, né, em 4 encontros para tentar montar essa sequência didática e trazer ela do DNA até a parte de biotecnologia. A gente acabou tendo que tirar a parte de bioinformática por uma questão de tempo mesmo, que os alunos não tiveram disponibilidade naquele dia para fazer. Então, a gente sempre pontuou quais eram os conceitos e as discussões que a gente queria fazer e uma atividade que pudesse estar associada, porque sem a atividade que a gente consegue também realmente trocar com o aluno, trazer mais interesse dele também. Então, no primeiro encontro, a atividade principal foi a montagem da sequência do Jujuba, que eles adoraram, tinha doce que eles amavam, sempre ficavam perguntando depois, vai ter doce hoje, vai ter doce hoje. No fluxo da informação gênica, né, na segunda etapa da sequência didática, a realização da transcrição e da tradução da sequência, e aí teve uma atividade que a gente montou lá, que não estava prevista na SIAC, mas que a gente resolveu trazer para eles, e que deu muito certo, vou mostrar. E as proteínas, falar das proteínas, né, mostrar os aminoácidos em 3D, que também fez bastante sucesso, né, e a gente mostrou também alguns outros modelos que também não estavam na SIAC, que a gente pensou em trazer mais para eles também. E a parte da biotec, que foi a festa, né? Foi o dia da festa, foi o dia da microbiologia, que eles viram bactéria, viram um monte de coisa, e botaram a mão, e acharam super legal a ideia. Gente, uma curiosidade, eu estou fazendo uma disciplina dela, como eu falei, né? Quando ela levou os modelos em 3D, a reação dos estudantes é a mesma. Eles voaram. O pessoal da licenciatura aqui dando, a gente deve te dar uma aula de... Muito engraçado. Porque na licenciatura química, né, o Rodrigo e Elisa que deram essa ideia de trazer isso, né, para essa aula da bioquímica, a gente fazer uma prática na parte de micro-organismos, porque a pessoal da química, da licenciatura química, nunca vai ter esse contato, né, em algum momento. Então a gente está falando de bioquímica. Então, de que adianta eu falar da parte de química, né? O pessoal está fazendo licenciatura em química. E aí, entendimento da parte química e a parte bio, as moléculas biológicas, né, quimicamente como elas são. Mas e o ser vivo? Mas e a célula? Eu sei que vocês não vão entrar muito dentro desse assunto, mas você vê o produto do trabalho que você está estudando, né? Então, justamente, a gente faz essa aula em que a gente mostra fungos, bactérias, leveduras, mostra o microscópio também, é uma aula caótica, que a pessoa fica maluco também. A reação é a mesma, então acho que eles também adoraram. No laboratório, então, parece que E aí, vou mostrar um pouquinho desses encontros. A ação, então, na Escola Tenente Lampião, ela foi também muito, eu repito, né, muito protagonizada pelos alunos de graduação. Isso foi muito legal, muito importante pra gente. Então, tudo que era preparado, material didático, né, todo, que a gente preparou mais materiais, né, além dos que a gente usou, já que já tinham feito na genética, a gente preparou outros, esse daqui para aula de tradução, de fluxo da informação, que a gente achou que fosse ficar mais claro para eles. E os alunos também estiveram junto na ação, a gente teve o extensionista Matheus, que está ali, que foi com a gente, e o Luiz Felipe, que entrou como bolsista, né, extensionista bolsista do projeto no nosso projeto de acessibilidade, também foi para lá com a gente para fazer as explicações, tá? E aí o primeiro encontro que a gente falou sobre DNA, esse aqui foi a sala de aula que a gente fez, né, que é a sala lá no Napião, onde tem uma estrutura muito boa, porque eles têm uma sala de aula prática, né, de biologia, e aí tem essa mesona assim, né, para poder trabalhar com os alunos, fica mais fácil. E aí a gente levou moléculas, né, levou modelos e tal, e os doces, e aí eles montaram a parte do DNA aqui, né, tem aqui, montando a sequencinha deles, cada um com a sua, botava o nome e devolvia pra gente, porque se deixar com o aluno, ele perde. Então devolvia pra gente com o nomezinho, todo mundo, e a gente falou assim, ó, depois, outro dia, outra aula, a gente vai trazer isso aqui e vocês vão seguir, né, o processo da sequência didática. Mas inicialmente a gente só falou do DNA e montou a sequência. Já foi uma grande festa. Depois, no segundo encontro, que a gente foi falar do fluxo da informação. Foi justamente falar de sair do DNA e chegar na proteína. Como isso é um pouco mais complexo, mas para eles de terceiro ano, valia a pena falar um pouco do processo. Porque é algo que está no vestibular, porque é algo que tem dentro do conteúdo, né, deles, né, da ementa. Se fossem alunos um pouco mais jovens, não seria tão relevante, mas para eles a gente achou relevante falar um pouquinho do processo também, mesmo de forma mais básica. E aí a gente viu esse trabalho, na verdade eu queria trazer a foto do trabalho, que eu não consegui achar o trabalho. E a gente discutiu sobre o trabalho lá, você eu acabei não conseguindo trazer aqui. Mas a gente achou um artigo que fazia esse jogo, na verdade, em que a gente
monta uma fita com a sequência do RNA e faz a tradução com o ribossomo, mostrando que ele lê de 3 em 3 o RNA e que isso vai formar os aminoácidos que vai formar a proteína. Então eles faziam esse sistema. Então, como tinham duas mesonas, a gente botou uma fita numa mesona, outra fita na outra mesona com as informações para um pedaço, né, do gene da insulina e o outro da hemoglobina. Então, era o time hemoglobina e o time insulina. Quem é que vai conseguir terminar primeiro isso aqui? Quem é que vai fazer? Então, eles ficaram lá fazendo e tal. E aí foi, né, bem divertido. Eles iam pegando e tentando achar e encaixar onde é que estava o RNA transportador, onde é que estava o aminoácido correspondente para montar a proteína. Então, a partir disso, né, a gente teve o terceiro encontro, e aí já no terceiro encontro a gente mostrou a proteína que eles formaram. Tá, então falou do processo, e aí agora vocês tinham lá uma sequência que vocês montaram, e qual foi a proteína que vocês formaram? Vamos ver o que ela é, o que ela é feita? Então a gente falou um pouquinho dos aminoácidos, mostrou os aminoácidos em 3D para eles, as diferenças entre eles. Então para a parte da química, as moléculas impressas ajudam muito, né, de uma forma geral, a gente vê isso. E aí aqui também é muito interessante de ver, de fazer, né? Ver que triptofano é completamente diferente de uma glicina e etc. E além disso, né, além dos aminoácidos em si, né, a ligação, a gente queria falar um pouco da formação da proteína em si. E aí, para isso, a gente imprimiu, né, o pessoal também montou, também foram os alunos que montaram. Foi difícil fazer esse daí por mais não, mas a gente apesar de difícil, foi a Julia Isabelle. A partir de uma sequência que você tem, né, você imprime isso aqui, né, esse papel aqui, você imprime isso do PDB. Né, o PDB ele é um site que reúne as estruturas, né, determinadas de proteínas. E aí ele tem uma parte deles toda didática, não sei se vocês já viram, mas se vocês entrarem lá, é o PDB 101. Aí ele tem um linkzinho, se quiser até eu mostro, né, em algum momento. E aí você clica lá e aí tem várias estruturas para você imprimir e tentar montar em papel. E aí aqui é interessante porque você vê, ó, tem cada aminoácidozinho aqui, montou a estrutura toda e agora ela se dobra e assim ela forma a sua estrutura final. Então falaram aquelas questões de níveis estruturais, né, de proteína, e aí tem ela ali dobradinha, né, essa daqui é a insulina. Tá? Aí tinha a sequência dela e tinha ela dobradinha. Então isso também foi legal, eles conseguiram visualizar bem e fazer, mostrar também para eles. No quarto encontro, foi aquela festa que eu falei da microbiologia, que a gente trouxe a parte de biotécnica e de micro-organismos, né, para eles. A gente falou que dá para modificar geneticamente os organismos, então, já que a gente pode ir mudando o DNA, a gente forma a proteína que a gente quiser. Então, a gente pode formar vários produtos, né, vacinas, fármacos e etc. Pode modificar plantas que vão ser consumidas, como os alimentos transgênicos e tudo mais. Só para mostrar aqui que como era a nossa despedida deles, né? Eles estavam pedindo muito que voltasse a ter doce, porque o primeiro dia teve doce, eles queriam que tivesse doce. Aí a gente foi e montou os kitzinhos com docinho, né? Para dar para eles de presente no final, né? Para meio que ser despedida. E nós explicamos para eles sobre micro-organismos, bactérias, leveduras e fungos filamentosos, algo que também não estava previsto dentro da oficina, assim, né, de uma forma geral, mas a gente tinha esses modelos aqui, feitos em papel machê por uma das nossas alunas, por um outro projeto que a gente teve. E a gente mostrou um pouquinho dos micro-organismos deles, né, as formas deles, e mostrou eles crescidos nas placas, né, de cultivo. E viemos com uma atividade que eles gostaram bastante também, que era pegar plaquinhas limpas e botar os dedinhos deles e ver o que ia crescer depois. A gente levou, né, embora, na verdade a gente ia ter um quinto encontro no qual a gente ia levar para eles verem, mas como não teve esse quinto encontro, a gente fez o quê? A gente deu para eles o arroba do Instagram e falou, olha lá no Instagram que daqui uns dias a gente vai colocar lá. E aí a gente colocou lá o cultivo dos micro-organismos feitos por eles e as plaquinhas crescidas depois, né? Ali eles botam o dedinho, né, naquela parte que não está crescido nada, não foi dedinho, né? Aí bota quem é, Jonathan, não sei quem, aí normalmente tem siglas. E aí você vê os dedinhos dele, né? Ele suja bastante, pode aparecer bastante, tá? Inventando. Isso. A atividade, ela despertou muito o interesse deles, eles realmente ficaram interessados na atividade, várias perguntas surgiam ao longo de todo o processo, então eles conversando com eles perguntaram muito sobre essa questão do que está acontecendo na mídia hoje. Esse negócio dos lobos terríveis,
que parece que eles fizeram a modificação genética disso, como é que foi? Aí a gente explicou, a gente conversou com eles. Então eles tinham partia deles também um interesse muito grande de falar sobre isso. Essa criança na mão da Cris é filho de uma das alunas, que foi nesse último dia, ele foi assim, sensacional também. Que aí eu falava, onde é que tem micro-organismo? Não sei que ela tem micro-organismo. Aí ele falava, tem. Eu falava, isso. Não, ele respondia tudo. Ele respondia tudo. A mãe dele estava querendo se enfiar dentro. Ele respondia tudo. Ele era muito legal, muito legal. Muito então, foi bem ele estava no gargalhada. De uma forma geral, teve que ter uma adaptação muito grande, como vocês viram, com relação ao anterior. Então, foi de 20 minutos, 15 minutos, a gente passou para 4 encontros de 1 hora e com bastante mais mudanças relacionadas. A gente elaborou alguns questionários diagnóstico para avaliação prévia e posterior dos alunos. Então, elaboramos esse questionário que falava um pouquinho, perguntava, vou falar rápido, mas é mais sobre grau de afinidade deles, para tentar quantificar esses resultados. E relacionado aos conteúdos, a gente botou algumas palavras-chave que a gente falou sobre, que se eles já tivessem agora não ouvido falar antes e agora ouvido falar, ou saber mais ou menos o que está sendo feito, falado, era a nossa intenção. Ainda perguntamos algumas coisas e viemos também perguntando para a comunicação sobre genética. Ele ouve isso por onde? Por livros, pela internet, pela TV, por onde ele já ouviu mais falar. Sobre, a gente botou várias possibilidades, Instagram, YouTube, TikTok, rádio, televisão, enfim. Por onde eles mais estão vendo isso, a genética presente. E fizemos um questionário diagnóstico. Esse questionário foi feito antes das ações, ele foi passado pela própria escola antes das ações. E esse questionário diagnóstico posterior também foi montado. Então a gente está fazendo as perguntas para poder ver como é que foi a diferença da ação. E, posteriormente, avaliando também algumas perguntas extras que avaliam sobre a oficina. Se eles gostaram da oficina, se foi achou que foi pouco, enfim, dando um feedback relacionado à nossa oficina. Desafios e aprendizados, só para a gente fechar, é que esses questionários de avaliação do após a ação, eles ficaram sob a responsabilidade da escola, de passar depois, e não foram passados. Então, jamais façam isso, isso é um aprendizado muito grande. Esse é um grande problema. Como a gente queria muito estar com eles, a gente não queria perder tempo passando o questionário. E é uma das coisas que eu tinha proposto no início, mas a professora falou, não, a gente passa, o questionário a gente passa. E aí eu falei, tá bom, então tá ótimo. E aí não aconteceu. Essa ação foi feita, terminamos em junho, mais ou menos, e até agora a gente não tem essa resposta do questionário de apoio. Que também acontece. A boa vontade dos diretores vai crescer um pouquinho. Com o tempo, mas eu entendo. Foram várias questões que aconteceram. Ela não conversou comigo, ela não está conseguindo ter tempo, etc. A questão não é nem nossa, a questão é da SEDUC mesmo. Isso. E eles não têm tempo mesmo. Eu sei porque eu participei muito da vida de direção, de coordenação. Alguns outros desafios que eu acredito ser dessa experiência, a comunicação com a escola e o conteúdo que estava sendo abordado nas aulas regulares, a gente não teve acesso. Então a gente não teve acesso a falar com o professor de biologia sobre, não foi muito aberto isso, não foi tão difícil, de ser feito muitas vezes. E a gente acabou não tendo muito esse feedback ou essa troca de que momento seria melhor de fazer isso, o que abordaram, o que eles abordaram, então a gente via muito por eles, então pelos alunos mesmo, Eles falavam, a gente falou sobre transgênico em algum momento, eu falei, a gente falou, etc, a gente ia trocando com eles para entender o que eles já tinham visto, E planejar previamente, de uma forma mais aprofundada, com uma maior antecedência também ajuda para que tudo isso aconteça, A gente planejou com uma antecedência, porque a gente fez bastante coisa diferente, mas acho que isso pode ser feito com mais tempo, com mais meses, no ano anterior, para fazer a ação no outro ano, De repente, com muito tempo, a gente consegue ter essas abordagens que acho que ainda faltaram para essa ação. As perspectivas é analisar os questionários prévios e posteriores, se a gente conseguir terminar, os posteriores de virem, para ter essa avaliação mais quantitativa do impacto da ação. Então, desculpe não poder trazer para vocês agora como é que foram esses impactos. Melhorar a atividade da ação, pelas dúvidas e dificuldades que os alunos tiveram, que foram reportados, que a gente se conversou entre si, na época, o Matheus, eu e o Luiz, que a gente viu dentro da ação. E realizar essa ação em diferentes escolas.
escolas da rede pública de ensino, selecionar outras escolas que a gente possa fazer isso, tá? É isso, pessoal. A gente não vai falar hoje. Muito obrigada.